Na última sexta-feira a gente terminou aqui na T2 a Semana do Bancário, que foi um evento incrível. A propósito, se você viu as palestras da Semana do Bancário, deixa aqui um comentário com a sua percepção, porque é importante eu ver esse tipo de comentário e mais do que isso, né? O YouTube, ele trabalha dessa forma, né? Ele entrega os nossos materiais, de quem produz vídeos para o YouTube, ele entrega para mais pessoas à medida que tem engajamento. Por isso que é importante que você curta o vídeo, que você comente aqui. Então, quanto mais engajamento tiver no vídeo, mais o algoritmo vai entender que é um vídeo relevante para entregar para mais pessoas, tá? Então, se você viu a Semana do Bancário, se você gosta do canal da T2 e se você considera que este material deveria chegar para mais pessoas, curte esse vídeo e deixa aqui um comentário, porque aí o YouTube entende isso e vai propagar ele para mais pessoas, tá bom? Eu quero compartilhar com você os 3 maiores ensinamentos que mexeram bastante comigo na Semana do Bancário, tá? A gente falou sobre inovação tecnológica, a gente falou sobre o Pix, sobre carreira, sobre certificação, a gente falou sobre um monte de coisa na Semana do Bancário. Mas eu quero destacar 3 pontos. O primeiro ponto que eu quero destacar acho que foi na palestra de quarta-feira, que a gente falou sobre honrar e respeitar a nossa própria história. Por quê? Porque nós estamos inseridos num mundo corporativo e no mundo corporativo é muito comum a gente comparar a nossa trajetória profissional com a trajetória do coleguinha do lado e por isso a gente cria uma expectativa que naquele momento a gente não consegue cumprir e por isso a gente cria uma frustração em relação ao nosso trabalho. E aí a gente começa a duvidar da nossa capacidade, o que é muito ruim. Então você fala, puxa, olha, o meu colega tá ali entregando resultado e eu não tô entregando, sei lá, alguma coisa nesse sentido. E aí uma das coisas que a gente discutiu foi isso. A gente precisa aprender a olhar para nossa história, honrar isso e respeitar isso. Então quero dizer para você, honre e respeite a tua história, tá? Ninguém passou pelo que você passou. Ninguém passou pelas suas dificuldades. Ninguém conhece as dificuldades que você passou na sua família. Ninguém tem a estrutura familiar que você teve. Ninguém passou por nada do que você passou. Então você não deve se comparar com ninguém. Você só deve se inspirar em pessoas, mas não se comparar com essas pessoas. E aí, você até pode se comparar, se inspirar em algumas pessoas, mas nunca esqueça de honrar a tua história. E teu padrão de comparação é o seguinte: você deve olhar para si mesmo e dizer o seguinte: hoje eu estou melhor do que eu estava ontem? Se a resposta for sim, tá ótimo. É só isso que precisa. Não precisa ser mais do que isso, tá? Você quer manter a inspiração em alguém? Tem algum profissional, algum chefe, alguém que você admire e gostaria de usar como inspiração? Ok, mas não tenta se comparar com essa pessoa, porque essa pessoa tem a sua história, tem o seu background e cada um tem o seu, beleza? O seu benchmark é você mesmo. Não se compare com ninguém, respeite a tua história e procure evoluir cada dia um pouquinho mais, e é isso que importa. Esse é o primeiro ensinamento que a gente trouxe aí para a Semana do Bancário. Aliás, uma das coisas que me chamou mais atenção, né, melhor dizendo. Outra coisa que me chamou muita atenção na Semana do Bancário foi uma questão da identidade, que a gente comete um erro, né? Eu mesmo cometo esse erro às vezes, já cometi muitas vezes, eu tenho que estar sempre me policiando para isso. Que é o erro da gente confundir o que a gente faz profissionalmente com a nossa identidade. Deixa eu te dar um exemplo. Eu vou me apresentar para alguém, eu falo, não, eu sou o Thiago Feitosa, eu sou professor da T2. Não, tá errado, eu não sou professor da T2. Eu estou professor da T2, sacou? Por quê? Isso é o fato de eu hoje estar à frente do projeto da T2, de eu dar aula por aqui, isto é uma condição transitória, que amanhã eu posso não ser mais. E isso não revela a minha identidade. Se você trabalha em uma instituição, se você trabalha em um banco, seja lá onde for, se você é assessor de investimentos, se você atua como assessor de investimento, melhor dizendo, você não é um assessor de investimento. Você está atuando como assessor de investimento. Porque a sua profissão, ela não revela a sua identidade.
A sua identidade é muito mais do que o que você faz das 9 às 18, sacou? Porque, como eu disse, amanhã você não estará fazendo mais isso. Então, a tua identidade não é o que você faz das 9 às 18, mas o que você faz 24 horas por dia. Eu acho que esse é o maior ponto. Então, não pegue o crachá que você carrega no peito da empresa e assuma como a sua identidade. Você é muito maior do que isso, beleza? E o terceiro ponto que a gente trouxe para a Semana do Bancário, que também foi um ponto bastante forte na minha percepção, foi a questão de ouvir as pessoas. O ser humano, de um modo geral, ele não está preparado para ver as pessoas à sua volta prosperarem. E aí, por isso, é bastante comum que, se você optar por ter uma carreira fora da média, fora da mediocridade, você vai perceber que ao longo da tua carreira, você vai encontrar pessoas à sua volta, se você trabalha no banco, na sua agência, no seu ciclo social, falando para você que pra quê? Isso aí é bobeira, né? Estudar para certificação, fazer CEA, CFB, que? Para com isso, não precisa não. O banco não tá nem aí para isso, como se, tipo, se você estivesse fazendo fosse pro banco e não para você. Mas isso não é porque os teus amigos, os teus colegas do banco são pessoas más. Não, não é isso. É porque isso faz parte do ser humano. Porque assim, o ser humano gostaria de tomar essas decisões, mas ele não toma, e quando alguém toma, é como se ele se sentisse ameaçado. Eu vi uma frase uma vez, e eu carrego isso para sempre. As pessoas, elas querem te ver bem, mas não melhor do que elas. E por isso, é bastante comum que à medida que você vai evoluindo, você vai ouvir muitas pessoas dizendo para você, olha, não, para quê? Isso é bobeira, não faça isso. Então, uma coisa que a gente discutiu e foi bastante profundo para mim na Semana do Bancário foi: não ouça conselhos de quem não chegou aonde você gostaria de chegar e que não seja uma pessoa com a qual você se inspire. Então, deixa eu te explicar isso. Ao longo da tua carreira, você vai ver colegas, pares seus, dizendo coisas do tipo: pra quê? Não faça isso, isso é bobeira. Pra que estudar? Final de semana? Não, o quê? Pelo amor de Deus, não precisa disso. O banco não tá nem aí pra isso. Blá, 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 blá. Ó, tem um caminho mais curto, tem um atalho. É só decorar o simulado aqui, vai lá. Decora um simuladinho aqui, vai lá e faz. Quando alguém te der algum conselho, você vai se perguntar: essa pessoa que está me dando um conselho, ela chegou aonde eu gostaria de chegar? Se a resposta for não, você não vai ouvir o conselho dessa pessoa. Porque não faz o menor sentido isso. Certo? Por quê? Se ela tivesse bons conselhos para te dar, ela já teria chegado onde você gostaria de chegar. Então esse é o primeiro ponto. Só que aí vem a segunda parte dessa mesma frase. Às vezes você vai encontrar gestores ruins, que não são bons gestores, que também te darão conselhos ruins. Do tipo: chefe, tô pensando em fazer um MBA. O que você acha? Pra quê? Isso é uma bobeira, não precisa não. Chefe, tô querendo fazer a certificação CEA. O que você acha? Pra quê? Certificação CEA, o banco não tá nem aí pra isso. E aí, você vai falar: puxa, o Thiago falou que era pra eu não ouvir conselhos de quem não chegou onde eu gostaria de chegar. Mas esse cara chegou onde eu gostaria de chegar. Então eu devo ouvir esse conselho? Aí vem a segunda parte. A segunda parte é: este chefe, esse tipo de gestor, é um tipo de gestor que eu me inspiro? Se eu fosse um gestor, eu gostaria de ser um gestor como esse? Se a resposta for não, você também não vai ouvir o conselho desse chefe. Tô falando isso porque uma aluna uma vez falou isso pra mim. Thiago, falei pro meu chefe que eu tava estudando pra CEA, ele me desanimou muito. Falou que não, que era bobeira, que o banco não tava nem aí, que blá blá blá, que blá blá blá. A pergunta que eu fiz pra ela foi: olha só, eu não conheço o teu chefe, não conheço o ambiente do teu trabalho, mas eu tenho uma pergunta. Esse chefe, ele é um gestor que você se inspira, que você gostaria de ser igual a ele? Ela falou assim: não. Eu falei: então tá aí, para que você vai ouvir essa pessoa? Então, sempre que você estiver prosperando e progredindo na tua carreira, você vai ouvir conselhos tentando te puxar para baixo, sempre. Porque, como eu disse, o ser humano quer te ver bem, mas não melhor do que ele. Então não ouça conselhos de quem não chegou aonde você gostaria de chegar e de quem não seja uma pessoa com a qual você se inspire.
Beleza? Então, para esse domingo, eu vim aqui agradecer você que esteve com a gente na Semana do Bancário, porque foi uma semana incrível com muitos ensinamentos. Aliás, se você não viu, veja, porque as lives estão disponíveis aqui no nosso canal. Deixa um comentário lá nas lives, tá bom? E se você viu, deixa um comentário aqui. E eu quis compartilhar para você os 3 momentos mais marcantes para mim, tá bom? Se você viu, comenta aqui quais foram os momentos que mais marcaram você na Semana do Bancário. Então, recapitulando, para mim, os momentos mais marcantes foram: 1. A gente aprender a amar, honrar e respeitar a nossa própria história e pensar que o nosso benchmark é a gente mesmo, a gente só precisa se comparar com a gente e evoluir um pouquinho mais a cada dia. A gente até pode se inspirar em alguém, mas nunca se comparar. 2. Aprender que o que a gente faz, o nosso crachá, não revela a nossa identidade. A gente é muito mais do que isso, tá? E 3. A gente só deve ouvir conselhos de quem chegou aonde a gente gostaria de chegar e de quem seja uma pessoa com a qual a gente se inspire. Caso contrário, você vai entrar por um lado, você vai agradecer o conselho, vai sair por aqui e você vai seguir a tua jornada, evoluindo, aprendendo um pouco mais a cada dia. Beleza? Eu desejo para você um excelente domingo, uma semana incrível com muitos resultados e eu quero saber a sua percepção sobre a Semana do Bancário. Comenta aqui pra gente conversar. A gente se vê no próximo material. Um beijo. Tchau, tchau.